Olá, tudo bom? Eu sou a professora Rebeca Guimarães e hoje eu estou aqui para nós iniciarmos os nossos estudos sobre a realidade étnica, política, geográfica, histórica, econômica, social e também cultural do estado de Goiás. Essa disciplina que está caindo mais do que nunca em praticamente todos os concursos que acontecem em nível do Executivo goiano. Então a gente tem uma lei 14.911 de 2004, lei 14.911 de 2004, que estabelece a exigência da cobrança desta disciplina nos concursos que acontecerem, que ocorrerem no estado de Goiás. E é por isso que hoje a gente então começa a nossa aula introdutória, nossa primeira aula demonstrativa, para inclusive verificarmos os principais pontos que serão abordados. Vamos também analisar algumas tendências das bancas na hora de cobrarem esta disciplina e vamos também, claro, transitar entre os conhecimentos de história, geografia, falarmos também das atualidades, falarmos, por exemplo, de alguns pontos do governo de Marconi Perillo. Marconi Perillo, que já é uma figura carimbada na política goiana, e também vamos dar enfoque à capital Goiânia e o seu entorno, que é certamente a região mais densamente povoada de todo o estado. Hoje, inclusive, Goiânia sendo comandada pelo prefeito, né, figura também presente, marcante na história tradicional de Goiás, Íris Rezende. Então, beleza, vamos dar uma olhada? Vem comigo. Primeira coisa que eu quero que você analise comigo é a bandeira de Goiás. Essa bandeira que foi aprovada em 1919. Nós temos o autor dessa bandeira, foi Joaquim de Sequeira. Joaquim de Siqueira. Joaquim Bonifácio de Siqueira. Ele é o autor da nossa bandeira bonita. O verde representa a mata, como na bandeira nacional. O amarelo representa o ouro, elemento importantíssimo na história de Goiás. E as 5 estrelas que estão organizadas dentro do quadrado, né, azul, elas então nos trazem à memória o Cruzeiro do Sul, que inclusive inspirou também os primeiros nomes do Brasil, Vera Cruz, Santa Cruz, e o Cruzeiro então do Sul está presente na bandeira de Goiás. Vamos para o mapa de Goiás, quero que você fique atento, né, ao fato de que a primeira capital de Goiás foi o município de Goiás, né? Então, primeira capital de Goiás foi o município de Goiás, nessa região aqui de Rio Vermelho. Então, o município de Goiás, ele foi a primeira capital e, preste atenção, em 1933, nós temos a fundação de Goiânia e em 1937 nós temos a transferência da capital. Então, desde que ano Goiânia se tornou capital de Goiás? A transferência aconteceu em 1937. E isso não quer dizer que Goiânia foi inaugurada em 37. Veja só que Goiânia foi inaugurada em 1933, no governo do governador e também interventor, no período de Vargas, Pedro Ludovico Teixeira. Então, Goiânia é a segunda capital de Goiás, cidade 100% planejada. Quem ganhou o concurso para planejar Goiânia foi o excelentíssimo, né, um arquiteto e urbanista de mão cheia chamado Atílio Correia de Lima, né? Atílio Correia Lima. O Atílio Correia Lima foi quem fez a capital Goiânia, inspirado, né, em Art Deco,
né, no movimento francês Art Deco, e depois de um trágico acidente de avião, né, depois de alguns anos ele faleceu, um avião da VASP caiu, né, uma queda trágica, o arquiteto morreu e quem termina são os irmãos Bueno, os irmãos Jerônimo e o irmão Abelardo Bueno. Então tem inclusive o setor Bueno, porque existem duas figuras, né, vamos dizer assim, duas figuras importantes na história de Goiás que têm o sobrenome Bueno, Bartolomeu Bueno da Silva e Jerônimo e o irmão dele, Abelardo Bueno. Então Goiânia, segunda capital de Goiás e também uma das primeiras cidades brasileiras a serem 100% planejadas. Outra coisa importante é analisarmos o entorno de Brasília, né, o entorno do Distrito Federal. Muita gente morando em Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Lusiânia, Valparaíso, Formosa, Cristalina, Padre Bernardo. Então fica atento porque também é uma região muito delicada no estado de Goiás. Vem comigo que agora eu quero inclusive te dar uma informação. O deputado estadual Célio Silveira, de Lusiânia, ele inclusive propôs um projeto para ser realizado um plebiscito para perguntar para 18 municípios do entorno de Brasília se eles querem se separar de Goiás. Então fica atento, porque já tem aí um plebiscito que a Câmara vai discutir se deve ou não ocorrer para criar um novo estado no Brasil com os municípios do entorno de Brasília. Segundo muitos dizem, o entorno de Brasília, os municípios goianos, são os filhos que Goiás não assume e que o DF também não quer adotar. É um verdadeiro jogo de empurra e é ali que, infelizmente, reside a mais alta taxa de criminalidade no estado. Então, fica atento, região violenta em torno de Brasília. Volta para o nosso mapa, porque tem mais coisa interessante para a gente comentar. Quero também que você fique atento ao fato de que as regiões aqui do centro, né, são as mais populosas, junto com a região do leste, no entorno de Brasília. Temos também muita gente morando ao sul, né, principalmente destaque para Catalão. Catalão é um município que, inclusive, tem um minério importantíssimo para o Brasil, nióbio. As maiores reservas de nióbio estão no Triângulo Mineiro em Araxá, mas também tem produção de nióbio em Catalão. Temos também o município de Caldas Novas, um município muito buscado por turistas. Temos o município de Rio Verde, né? Município também importante pelo seu viés agrícola e industrial. Temos também o município de Jataí, município participante ativamente na história de Goiás. Temos também o município, que eu quero destacar, de Itumbiara. Então são todos municípios ao sul, municípios industrializados, municípios que também têm produção agrícola. Então a cidade anda antenada com o campo e é uma região importante. As menos populosas são justamente a noroeste e ao norte. É onde menos tem gente morando. Antes da gente ir para esse segundo mapa, quero falar também de uma outra coisa importante. Deixa eu apagar essa poluição aqui que eu fiz no nosso mapa, porque eu quero falar sobre rodovias. Fica atento que em Goiás nós temos importantes rodovias, uma das mais importantes, a BR-153. Ó, a BR-153, né? Ela vai ligar aqui, ó, a 060, a 153, para você, né, poder pegar aqui a Transbrasiliana. Você tem também aqui a 070, né, 070, 060, a 020 aqui também, 020. Você tem aqui também a 040, então, ó, 020, aqui a 040, aqui ligando para Goiânia, 060, Brasília-Goiânia, ligando aqui a essa região de Aragarças, a gente tem, então, a 070, né? Temos também outra aqui que é a 080, que vai ali, né, por Padre Bernardo, né? Pega ali também próximo a Goianésia, enfim. 020, então, quem vai para o Nordeste, né? Chegando aqui na Bahia, 020,
Quem vai para Minas, Rio de Janeiro 040, Brasília, Goiânia 060, tem também aqui a 070, temos a 153, que eu já tinha falado para vocês, que é importantíssima, inclusive passando aí, né, por Anápolis. Anápolis é uma cidade que merece um destaque e tanto na história de Goiás. Deixa eu localizar para você aqui Anápolis, né? Nós temos aqui, ó, Anápolis, né? 060 aqui, você sai em Anápolis. Anápolis, o principal parque industrial de Goiás. Beleza? Só para complementar, aqui no Brasil nós temos 4 tipos de rodovias. Rodovias federais. Elas podem ser transversais, podem ser longitudinais, elas podem ser também diagonais ou de ligação ou radiais. 5 tipos. Vem comigo, deixa eu explicar isso melhor. Se uma rodovia ela for de norte a sul ou de sul a norte, se ela tiver esse sentido, ela começa com 100. Então ela é longitudinal, uma rodovia longitudinal. Agora, se ela, igual a 153, tá vendo? Aqui é o norte e aqui é o sul. E aqui tá passando a 153. Então, a 153 ela é longitudinal, por isso que ela começa com 100, 153. Agora, se você, por exemplo, nós temos uma aqui que sai de Brasília e liga até Unai, a 251. Então, ela sai daqui de Brasília e liga até Unai, né, a 251. Então, ela é transversal, e se ela é transversal, ela liga de leste a oeste e ela começa com 200. Agora, se ela for diagonal, né, não sei se você consegue perceber aqui, ó, essa é diagonal. Se você tem uma diagonal, aí ela começa com 300. Então, ela é diagonal. Se você tem uma que liga uma transversal à diagonal ou liga uma transversal à longitudinal, aí ela é de ligação e começa com 400. Então, rodovia de ligação. E se ela começa em Brasília, se ela começa no DF, na Estrada Parque Contorno 001, DF 001, ela chama então radial. E aí ela começa com 0, ok? 020, 010, 030, 040, 050, 060. Se ela é 0 é porque ela começou no Distrito Federal. É o seu lugar de origem, de partida, né? O quilômetro 0 é no DF, então começa com 0. São as radiais. Boa parte aí construídas durante o governo de Juscelino Kubitschek. Agora sim a gente parte para o nosso segundo slide. Esse segundo mapa divide o estado de Goiás em regiões. E aí eu queria também que você percebesse quais são as mais importantes cidades de cada região. Então, região norte é prioritariamente ali ligado ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Vem comigo, porque o assunto é sério e todo goiano deve ter acompanhado, ou pelo menos todos aqueles que se interessam pelas notícias do estado de Goiás, que esse ano de 2017 foi o mais terrível incêndio que aconteceu no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É, inclusive, importante que se coloque que a Polícia Civil desenvolveu uma linha de investigação que acredita que esses incêndios possam ter sido criminosos. Há muita grilagem, há também muitas pessoas de má fé que têm interesse em atear fogo a essa vegetação natural. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma das mais importantes regiões de ecoturismo do estado de Goiás. E é claro que a principal cidade ligada a essa porção norte, ligada à Chapada dos Veadeiros, é Alto Paraíso. Joga aí! Olha Alto Paraíso aí, minha gente. É claro que a Chapada dos Veadeiros está destacada aqui de verde. Claro que o mapa não ia deixar passar batido, né, a localização da Chapada dos Veadeiros. E é claro que na região norte, o destaque é para o município de Alto Paraíso de Goiás. Inclusive lugar místico, onde tem uma altitude aí, mais de 1.000 metros em relação ao nível do mar. E é claro que também cidade ligada a muita espiritualidade, a muitas questões religiosas. Já a porção leste, lembrando que sempre no mapa aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste e aqui é o oeste, ok?
Então, a leste, temos a principal cidade, é claro que é Brasília, Distrito Federal, mas é claro que também podemos citar Pirenópolis, né, que é uma cidade tradicionalíssima no estado de Goiás. Alguém sabe, por acaso, me dizer qual foi o primeiro nome de Pirenópolis? Santa Rosário da Meia Ponte, né? Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte. Então, Meia Ponte foi o primeiro nome de Pirenópolis. E vamos também lembrar que Pirenópolis está na RID. Daqui a pouco a gente fala sobre a RID, porque existem 19 municípios goianos que se relacionam diretamente com o Distrito Federal. E aí criou-se a RID. Mas esse é um assunto para mais tarde. Volta para o mapa. Vamos para outra região. Vamos para o Noroeste? Olha o Noroeste aí representado de vermelho. Aruanã, ali na fronteira já com o Mato Grosso. E, é claro, a mais singela, a mais querida de todas as cidades goianas, inclusive a primeira capital do estado. Eu estou falando da cidade de Goiás, que está aqui também destacada, localizada na região noroeste e, né, vamos lembrar que muita gente chama a cidade de Goiás Velho. O pessoal lá não gosta disso não. Tá? Não é Goiás Velho o nome da cidade, é Cidade de Goiás. Um beijo para Cora Coralina, né, a nossa mais ilustre cidadã da cidade de Goiás, que alguns chamam de Goiás Velho. Então, uma cidade que transpira história, uma cidade que sediou a sede administrativa, que sediou a administração pública estadual de Goiás durante muitos anos, né? Vamos lembrar aí que Goiânia só foi realmente capital na década de 30, no governo de Getúlio Vargas. Alô, Pedro Ludovico Teixeira! Um abraço aí para a família também de Pedro Ludovico Teixeira. Foi ele, amigo de Vargas, que fundou Goiânia. Mas antes de Goiânia, cidade de Goiás, a primeira capital do estado. Volta! Tem mais coisa. Ó, no centro, claro, Goiânia, né? A principal cidade não só do centro, mas a principal cidade do estado. E a porção sul, indiscutivelmente a maior porção de Goiás. Temos então quatro importantes municípios. Primeiro município, Rio Verde. Segundo município que devemos destacar ao sul de Goiás, Jataí. Um beijo aí pro pessoal de Jataí, um carinho muito grande por Jataí, né? Lá na UNB, quando fazia então sociologia, tive a oportunidade de morar com 3 goianos no alojamento lá da UNB, os 3, gente finíssima, todos de Jataí. Então, o meu carinho a Jataí, no sul de Goiás. Vamos também lembrar de Itumbiara. Itumbiara, inclusive, quando a gente fala da cidade, lembra das eleições de 2016, muita violência em Itumbiara. E é claro, todo brasiliense, quem nunca foi a Caldas Novas, o lugar bacana que o brasiliense também busca, né, para poder passar férias ou se divertir. Então, esses são os principais municípios. Queria só lembrar também que lá na região noroeste, eu me esqueci de destacar São Miguel do Araguaia. Vamos lembrar que é o Rio Araguaia, o principal divisor de Goiás com o Mato Grosso. E vamos lembrar que o Araguaia depois vai se encontrar com o Rio Tocantins, para virar então o Tocantins Araguaia. Goiás é incrível, tem uma geografia única, está localizado numa região estratégica. Como não se apaixonar pela história e pela geografia de Goiás? Vamos então dar um pulo, vamos dar um giro. Quero te perguntar, não mostra ainda, diretor, segura aí na tela. Antes eu quero perguntar, qual a cidade mais populosa de Goiás? É claro que é Goiânia. Hoje no Brasil só existem 2 unidades da federação, só existem 2 estados que a capital não é a cidade mais importante. Quando a capital não é a cidade mais importante é porque nós estamos falando ou de Santa Catarina
ou do Espírito Santo. Concordo que no Espírito Santo, Vitória não é a cidade mais populosa. E concordo que em Santa Catarina também não é Florianópolis. Mas no caso de Goiás, Goiás é tradição. Goiás dificilmente quebra regras, né? É bem tradicional. Então, a principal cidade, que é também a cidade mais populosa do estado, é Goiânia. Goiânia hoje, 1.500.000 habitantes. Depois de Goiânia, colado a Goiânia, para muita gente, inclusive, é difícil até saber, né, quando você está lá e quando você está em Goiânia, Aparecida de Goiás. Hoje, Aparecida de Goiás tem mais de 400.000 habitantes. Aparecida de Goiás se consolidou como a segunda cidade, o segundo município mais populoso do estado. Depois de Aparecida, aí vem Anápolis, o grande centro industrial do estado de Goiás. Vamos também depois analisar que lá em Anápolis está localizado o único porto seco de Goiás. Em todo o estado de Goiás, existe apenas um único porto seco. Porto recebe navio e Porto Seco recebe prioritariamente trem ou caminhão, cheio de insumos, cheio de matéria-prima para que outras atividades possam se desenvolver. Então é lá em Unai que está localizado o único Porto Seco de Goiás. Informação importante. E também vamos lembrar aquela ferrovia que o presidente Lula prometeu inaugurar, mas não acabou inaugurando. Ela ainda está em construção, Ferrovia Norte-Sul, passam lá por Anápolis, cidade estratégica, coração do Brasil. Além de Anápolis, falamos Goiânia, Aparecida e Anápolis. Temos também Rio Verde. Rio Verde é uma cidade populosa, lembrando inclusive que Rio Verde foi a primeira cidade do Brasil que em 2016 cortou o sinal analógico de TV. Primeira cidade brasileira onde foi feita então a experiência do sinal digital foi Rio Verde. Nota que não é uma cidade qualquer. Depois de Rio Verde aí temos Lusiânia. Agora sim, diretor, na tela. Primeira cidade, a mais populosa, Goiânia. Goiânia, como eu já tinha te dito, dados atualizados de 2017, Goiânia já tem 1,5 milhão de habitantes. Depois temos Aparecida de Goiânia, que já tem mais de 500.000 habitantes. Depois Anápolis. Então você nota que o centro, né, é a região mais populosa do estado. Então volta no nosso mapa, a região mais populosa é o centro. Tudo bem? Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, aí agora sim, Rio Verde, Lusiânia, e note como a população de Lusiânia e Águas Lindas é parecida. Nota como a população de Lusiânia e Águas Lindas está pau a pau. Então, qual a região mais populosa de Goiás? O centro. E depois do centro, não é o sul, é o leste. Calma aí, volta naquele outro mapa. É o leste. Essa região aqui em volta do Distrito Federal, que aí a gente vai ter Lusiânia, a gente vai ter Águas Lindas e Valparaíso de Goiás. Aí depois volta para o centro, na região metropolitana de Goiânia, temos Trindade. Agora volta para o entorno do DF, Formosa, Novo Gama. Ao sul, Itumbiara. Temos também na região metropolitana de Goiânia o 12º município mais populoso, é Senador Canedo. Depois temos Catalão, Jataí, Planaltina de Goiás, Caldas Novas, Santo Antônio do Descoberto, Goianésia, Cidade Ocidental e Mineiros. Note, entre as 20 cidades, entre os 20 municípios mais populosos de Goiás, nenhum está ao norte ou ao noroeste. Então você pode notar, deixa eu mudar aqui de cor, vou pegar um roxo. Você pode notar que essa região aqui é a menos populosa. O norte e o noroeste é onde menos moram gente. E onde é que mais mora gente? Aqui no centro, deixa eu mudar para não confundir também. Eu vou pegar um verdinho. Aqui no centro e na região leste.
Então, boa parte da população está concentrada aqui. Só recapitulando, sem vermos a lista que eu acabei de te passar. Qual o município mais populoso de Goiás? Goiânia. Goiânia. Goiânia já ultrapassou 1,5 milhão de habitantes. Depois de Goiânia, Aparecida... Não, vamos escrever Aparecida. Aparecida de Goiás. Depois de Aparecida, colocar só aqui, de Goiás. Depois de Aparecida, nós temos, então, Anápolis. Anápolis, o mais importante polo industrial. Daqui a pouco nós vamos estudar como é que Anápolis se tornou o principal polo industrial de Goiás. A gente vai, inclusive, estudar boa parte das políticas públicas desenvolvidas, tanto no governo do Vargas, a marcha para o oeste, como também no regime militar. Depois de Anápolis, você lembra qual é? Depois de Anápolis é Rio Verde. Depois de Rio Verde, agora sim no entorno de Brasília, Lusiânia. E quem é que tem uma população bem parecida com a de Lusiânia? Águas Lindas. Águas Lindas de Goiás, ok? Então veja só, onde está Goiânia? No centro. Onde está Aparecida de Goiânia? No centro. Onde está Anápolis? No centro. Rio Verde, ao sul. Lusiânia e Águas Lindas, ao leste, na borda, na periferia, ali no entorno do Distrito Federal. Beleza sobre os municípios mais populosos do estado de Goiás? Essa é uma informação valiosa que certamente será cobrado na sua prova. Daqui a pouco nós vamos resolver uma série de questões que caíram em provas passadas, para a gente perceber como é que as bancas costumam estruturar os itens e também as informações que a gente está então estudando. Vamos ver aí o entorno de Goiânia? Na verdade, o entorno de Goiânia a gente chama de região metropolitana. Região metropolitana. Goiânia é ou não é uma metrópole? Metropolitana. Claro que é, menino! Ora, deixa eu escrever aqui para vocês quais são as metrópoles do Brasil. Você vai ficar de cara. Respeita Goiânia, rapaz. Tá? Você já teve em outras capitais do Brasil? Já viu como que Goiânia está muito à frente, né, de muita gente? Não desmereça o estado de Goiás. O estado de Goiás tem uma história e também uma geografia incrível. Voltando aqui. A principal metrópole do Brasil, São Paulo, ninguém discute isso, claro que é São Paulo. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro, beleza. Então essas duas são metrópoles globais. Então metrópoles globais. O Brasil tem duas metrópoles globais. Temos também metrópoles, o Distrito Federal, vou colocar aqui Brasília. Além de Brasília, nós também temos Recife, Fortaleza... Fortal também, Fortaleza. Temos Salvador, que inclusive é a principal metrópole nordestina, Salvador. Temos também Curitiba. E mais uma que é Porto Alegre. Essas são metrópoles nacionais. Metrópoles nacionais, ok? E temos 3 metrópoles regionais. As 3 metrópoles regionais do Brasil são Goiânia, Manaus e Belém. Então essas 3 são chamadas de metrópoles regionais. Então vamos lá. Goiânia, a capital do estado de Goiás. É ou não é uma metrópole? É sim, senhor. E é uma metrópole global, nacional ou regional? É uma metrópole regional. E quais são os municípios que dependem de Goiânia quando alguém tem um ataque cardíaco, quando alguém tem um AVC,
quando alguém quer de repente fazer um curso superior, essas pessoas geralmente procuram o atendimento ou a prestação dos serviços de Goiânia. É claro que a cidade mais ligada a Goiânia é Aparecida de Goiânia. Olha a Aparecida aqui, minha gente, ao sul de Goiânia, né? Inclusive isso aqui já conurbou. O que é conurbação? Conurbação é o encontro de cidades. Goiânia já encontrou com Aparecida. Uma outra cidade também importante aqui no entorno é Senador Canedo. Então, Senador Canedo também é uma cidade importante, está entre as 20 mais populosas. Temos também Trindade. Olha aqui Trindade, né, mais a oeste de Goiânia. Então, temos Trindade. Temos também, claro que nós temos vários, mas temos Abadia de Goiás. Abadia. Guapó, né? Guapó também um município bem grande aqui próximo a Goiânia, não faz fronteira, mas o povo tem uma ligação com Goiânia muito grande. Aragoiânia e Hidrolândia, adoro esse nome, Hidrolândia, a terra da água, A Bela Vista de Goiás, olha o tamanho do município de Bela Vista de Goiás. Temos também Caldazinha, Leopoldo de Bulhões. Temos também Bonfinópolis, Teresópolis de Goiás, Goianópolis, Nerópolis, temos Santo Antônio de Goiás e Goianira, beleza? Então esses são os municípios que estão ao redor de Goiânia, mas é claro que os principais são Aparecida, Senador Canedo e Trindade. Esses são os 3 municípios mais importantes em torno de Goiânia. E a gente notou, vou voltar inclusive lá na nossa lista, diretor, vamos lá? Aí, ó, voltando a Goiânia, já tínhamos localizado Aparecida de Goiânia, Trindade e Senador Canedo. Beleza? Então, claro que tem também Goianésia, né? Não tô descartando Goianésia, também muito importante. Mas eu quero que você raciocine principalmente sobre Aparecida, Trindade e Senador Canedo. E depois também Goianésia. Tudo bem, não tô tirando de tempo Goianésia, não. Beleza? O que é conurbação? É o encontro de cidades. É quando as cidades crescem tanto que elas passam a se encontrar. E aí você tá ali naquele tiro cruzado e nem sabe, né? Será que eu tô em Goiânia ou Aparecida? Ai, sei lá. Bom, vamos falar também de um outro entorno que é importante. É o entorno de Brasília, é o entorno do Distrito Federal. Já tinha falado para você, né, que essa é uma das regiões mais importantes do estado de Goiás e quero muito que você preste atenção nesta informação. Inclusive, eu vou voltar daqui a pouco para falar do entorno de Brasília. Aí eu vou fechar o bloco agora com essa informação. Não há região mais perigosa no estado de Goiás, do que o entorno do DF. Planaltina de Goiás. Não é raro que esse município, também carinhosamente chamado de Brasilinha, não vai cair na prova Brasilinha, mas a gente chama aqui carinhosamente de Brasilinha, Planaltina de Goiás foi, segundo o mapa da violência, o município goiano que apresentou o maior número de assassinatos a cada grupo de 100 mil habitantes. É claro que, em termos absolutos, o maior número de assassinatos está em Goiânia, porque é a cidade mais populosa. Mas, em termos proporcionais, número de assassinatos a cada grupo de 100 mil habitantes, Planaltina de Goiás é a grande líder no que diz respeito à violência. Eu sou a professora Rebeca Guimarães. Espero que você esteja gostando das nossas aulas, né, da nossa aula, porque só foi uma até agora, sobre o estado de Goiás. Tem muita informação que eu quero te passar, uma série de exercícios para a gente resolver, e eu tenho certeza que sua autoestima vai estar elevadíssima no final das nossas aulas. Daqui a pouco eu volto com o entorno do Distrito Federal, região importante não só por ter municípios populosos, mas também por ostentar liderança no ranking da violência e da criminalidade. Daqui a pouco eu tô de volta. Professora Rebeca Guimarães se despedindo daqui, diretamente dos estúdios do Grão Online. Até lá!